Amém, amém. Que a paz do Senhor nos acompanhe em mais uma ministração, em mais um dia, em mais uma palavra. E eu agradeço aqueles que nos ouvem, aqueles que vão nos ouvir aqui online, aqueles que vão acompanhar depois, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco. Talvez sejam palavras que eu já tenha dito, talvez sejam palavras que eu já tenha falado anteriormente, mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu creio que a mensagem que Ele tem para nos passar é nova a cada momento e Ele fala para aqueles que precisam ouvir. Se Ele fala para mim uma vez, duas vezes ou três a mesma coisa, quer dizer que eu não ouvi direito a primeira vez que Ele falou. Eu acredito muito nisso. Acredito nisso porque nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum evangelista é tão incompetente o suficiente para pregar duas vezes a mesma coisa, porque não tem capacidade de pregar diferente da próxima vez, não tem capacidade de falar diferente em outro momento. Eu não acredito nessa incapacidade humana, apesar de sermos limitados, mas eu não acredito nisso primeiro porque a palavra não é minha, a capacidade não é minha, é do Senhor, é Ele que fala, é Ele que me capacita, é Ele que me sustenta. Então se eu falo uma vez, duas ou três ou 10 vezes a mesma coisa, se eu prego 10 vezes a mesma coisa, eu acredito que porque um dos que estão me ouvindo tem a necessidade de ouvir. Ou eu mesmo tenho a necessidade de ouvir de novo aquilo que Deus já me falou e eu como um filho teimoso não obedeci. Dito isso, não quero me alongar muito, mas dito isso, já no começo aqui, para aqueles que nos acompanham online, eu quero pedir para vocês sabem como isso funciona, mas é importante para nós, é importante para você e para aquele que você quer transmitir essa mensagem. Vocês sabem como isso funciona, mas eu vou repetir. Clica aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com quem você está, com quem você ama, compartilha com aquele que você acredita que precisa ouvir essa palavra, amém? Porque a tecnologia está aqui para o nosso favor, não é uma promoção de canal, não é uma promoção de visualização na internet, mas o meu interesse é realmente que as pessoas sejam alcançadas e impactadas. Essa é a minha intenção, é o meu coração e eu coloco isso aqui para vocês, para que vocês possam colaborar comigo também, para que a obra do Senhor avance. Amém? Dito isso, eu quero começar com vocês pedindo primeiro aqui a colaboração da Maria Júlia, que sempre está aqui conosco, sempre está atenta, nos acompanhando e participando das nossas orações, dos nossos cultos. E hoje eu quero pedir para ela, por favor, para que ela leia um verso só para a gente, para eu conseguir dar um pano de fundo aqui nessa mensagem, amém? O verso que eu quero que ela leia, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, se não, só ouça com atenção, está no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 20, por favor. Maria Júlia, pode ler para nós? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, amém. Muito obrigado. Então, nós acabamos de ler que a palavra do Senhor nos diz que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém. Eu acredito nisso. Acredito não só porque vemos Deus trabalhar no meio do povo, mas eu acredito principalmente porque está escrito na palavra dele, né? Se a palavra dele diz, então eu acredito. Mas eu quero trazer para vocês um outro verso aqui e quero colocar um pouquinho não digo contradição, porque a palavra ela não chega a esse ponto, ela não se contradiz. Mas eu quero chamar a atenção para dois pontos diferentes da palavra, eu quero chamar a atenção para duas situações diferentes onde Deus está presente, onde Ele se manifesta, e são duas situações totalmente opostas. E eu quero colocar isso para vocês como uma questão para vocês refletirem. A segunda situação que eu quero citar aqui está em Mateus 6,
6. Quero ler direto com vocês aqui também, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, se Deus ele está no meio do povo, onde estão dois ou mais reunidos, mas aqui em Mateus 6,6 a palavra nos diz que Deus ele vai te ver quando você está no teu secreto, e no teu secreto ele te recompensará. Qual que é a diferença disso? O que a palavra quer nos dizer quando o Senhor diz que Ele está conosco quando estamos no secreto, que nós quando orarmos devemos entrar no nosso secreto, mas também diz que o Senhor está onde estão dois ou mais reunidos, né? Eu acredito que Deus ele está em todos os lugares, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Só que essas duas situações aqui nos chamam a atenção para um outro ponto. Você que já nos acompanha, você que acompanhou a ministração da semana passada, talvez o título tenha sido um pouco forte, um pouco pesado, mas Coloque-se no seu lugar foi o título que melhor o Senhor me orientou a colocar na mensagem, né? Falando lá da semana passada. Quero entendermos quem nós somos, quero entendermos o lugar que ocupamos e aonde devemos estar com relação ao que o Senhor vê em nós, com relação ao que o Senhor espera de nós, né? Essa foi a mensagem da semana passada. E eu posso dizer que hoje essa dúvida que eu coloco aqui entre nós no início da mensagem, eu posso dizer que, de certa forma, ela continua um pouco a mensagem da semana passada. Por quê? Porque nós entendemos a semana passada que nós temos algumas funções, nós entendemos que temos alguns lugares para estar, para nos posicionarmos. E hoje, o que eu quero dizer com essas duas situações aqui um pouco contraditórias é chamar atenção para nós mesmos, não somente o lugar que ocupamos, mas quem nós realmente somos. Ao nosso ponto de vista, nós somos uma coisa, você pode ter se respondido para você aí de pronto já, quem sou eu, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Só que a grande pergunta é, quem nós somos na visão de Deus? Para Deus, quem eu sou? Eu sou aquilo que eu realmente acho que eu sou, ou ele acha que eu sou uma outra coisa, ou ele diz outra coisa de mim, ou ele já falou outra coisa onde eu deveria estar, ou ocupar, ou quem eu deveria ser, e eu ainda acho o contrário. Ou pior ainda, eu ainda questiono a Deus e falo, não, Deus, o Senhor está errado ao meu respeito, eu não sou assim. Eu acho um pouco perigoso isso, porque se Deus ele conhece o fim desde o princípio, se ele sabe da tua história desde antes de você estar no ventre da sua mãe, eu acho um pouco equivocado nessa altura da vida você questionar a Deus e dizer que Ele está errado no plano que Ele tem para você ou no que Ele diz sobre você, né? É mais fácil nós criarmos uma imagem de nós mesmos do que Deus se enganar a nosso respeito. Nós podemos tomar outro caminho, podemos tomar outras escolhas, mas eu tenho certeza que Deus ele não vai mudar de ideia a respeito de você. Ele já escreveu a tua história do início ao fim, e no meio do caminho ele não vai, com certeza, colocar a mão na cabeça e falar assim, nossa, eu acho que na história desse aqui eu me enganei. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, dessa forma, podemos voltar para essa questão de quem nós somos diante de nós mesmos, quando nos olhamos no espelho, e quem nós somos para Deus. Quem o Senhor diz que eu sou? Por que eu usei esses dois exemplos aqui para dizer aonde o Senhor está e aonde Ele se manifesta? Primeiro, no público, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, né? Onde vimos em Mateus 18, primeiro Deus ele está onde estão dois ou mais reunidos em seu nome, e ali ele pode manifestar o seu poder, ele pode manifestar a sua graça, mas também há muitos que no público, no coletivo, a hora que estão dois ou mais reunidos,
gostam de falar em nome de Deus, gostam de falar um pouquinho mais alto, gostam de bater o pé, levantar a mão, cantar ou sabe lá o que se passa quando estão no coletivo. Mas o que eu quero dizer assim é que esta é a tua imagem que você tem de você no coletivo, onde você quer impressionar outras pessoas e por outras vezes até impressionar o próprio Deus. Falando mais alto, batendo no peito, engrossando a voz para falar com Deus, como se dessa forma ele fosse te ouvir melhor, ele fosse respeitar a tua palavra. Só não esqueça você que Deus ele conhece você e o teu coração, assim como diz Mateus 6,6. Você, quando entrar no teu quarto em secreto, você ora para o teu pai que te vê em secreto e te recompensará. Logo então eu entendo o quê? Se você entra no teu quarto, no secreto, e ali você se dobra, ali você busca, e ali você se apresenta como você é diante de Deus, ele te recompensará. Aonde? No teu secreto? Não. Ele vai te recompensar no coletivo. A hora que você cumpre o Mateus 6,6 no teu quarto, sozinho, no teu secreto, você é quem você é, você se derrama na presença do Senhor. Você busca Ele, você chora no colo dele, você reclama com Ele, você briga. A hora que isso acontecer, aí entra o contexto de Mateus 18, que ele vai se manifestar, ele vai estar ali onde estiverem dois ou mais reunidos. Ele vai se revelar a você, recompensando aquele teu secreto que você fez lá atrás. Ele vai se revelar quando estiverem dois ou mais reunidos. Podem estar 2, 5, 10, 20. Ele pode se revelar e se manifestar pela fidelidade de um no secreto. Os outros 15, 18, 20 que estiverem ali, que não tiverem a comunhão com ele no secreto, eu tenho certeza que a manifestação dele não vai se dar por conta desses outros. Ela pode se dar pela fé de um que obedeceu o secreto. Porque se não tiver o secreto, se não tiver a busca, se não tiver a comunhão com ele em secreto, que é onde ele te vê, a hora que você estiver num coletivo com dois ou mais reunidos, não é ali que ele vai te honrar e vai te recompensar. Porque ali eu acredito na presença e na manifestação de Deus. Eu quero deixar isso bem claro ali no coletivo. Mas se você está buscando só o coletivo para que ele se manifeste, você já ganhou a tua glória se manifestando na frente de todos os outros que estão te vendo. E ali Deus não tem nada a ver com você. Ali Deus não tem parte com você. Me perdoa falar isso. Mas, se é somente para impressionar quem está naquele grupo de dois ou mais, que você bate no peito e grita e fala, Deus está entre nós porque estamos em dois ou mais reunidos, ele vai te recompensar ali se o teu secreto for cumprido, se o teu secreto for feito como diz ali no Mateus 6,6. Diferente disso, eu acho muito difícil ele se manifestar honrando você no público se o teu secreto não funciona. Amém? Temos que ser quem somos de verdade. Temos que ser quem somos no secreto e no público. Porque muitas vezes no público, quando nos manifestamos, quando levantamos a voz, vestimos uma roupa, vestimos uma fantasia daquilo que não somos no nosso secreto. E se o teu pai não te vê no secreto, ele não pode te recompensar nem no secreto nem no público. Sabe o que ele faz com aquele que finge ser o que não é? Eu vou ler para vocês, eu vou usar um outro exemplo aqui. Eu quero andar um pouquinho mais para frente aqui nos capítulos. Capítulo 21 de Mateus, lá no verso 18. Jesus ele está caminhando, ele está com fome, esse é mais ou menos o cenário, ali é o contexto, e ele avista uma figueira, e nessa figueira tinha muitas folhas, ela era bonita, chamava atenção, e no verso 18 nos diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aí o que eu quero dizer para vocês? Por que usar esse exemplo da figueira e o que isso tem a ver com o meu secreto, com o meu coletivo? Muitas vezes vestimos uma roupa de figueira florida. Muitas vezes nós nos vestimos de uma santidade que não existe. Nós aparentamos uma santidade que está longe de ser aquilo que somos.
E somos como essa figueira. A aparência dos outros, quando os outros nos olham, quando as pessoas de fora nos olham, elas nos respeitam porque nós usamos um terno, elas nos respeitam porque temos um título, elas nos respeitam porque colocamos a nossa Bíblia embaixo do braço, mas isso não passa da folha da figueira que está em cima de mim. Porque no meu secreto, eu prefiro fazer infinitas outras coisas, menos buscar a presença do Senhor, menos ser quem eu sou na presença dele. E o que eu quero dizer com isso? Que a hora que o Senhor chegar diante de você, no coletivo, a hora que Ele te olhar no meio de uma multidão, que você chame a atenção, que você se destaque por folhas bonitas, por algo que você deveria ser, e Ele te questionar, e Ele procurar alimento em você, ou alguém necessitado procurar alimento em você porque você tem uma aparência de crente, e ele não achar o fruto para se alimentar, é aí onde a coisa vai ficar complicada para nós. É aí onde nós vamos saber realmente quem nós somos, se nós temos algo a oferecer ou se nós só estamos fazendo de conta que somos alguém a ser seguido. Chegam perto de nós com fome, sedentos da palavra de Deus, precisando de um conforto, de um consolo, de uma direção, precisando de um figo para se alimentar, e nós não temos nada. O que Jesus vai fazer nesse caso aqui com a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então aquela figueira ela tinha uma aparência, ela deveria ser alguém, ela deveria ter um fruto, mas ela não tinha nada, ela só tinha uma aparência. E Jesus mandou com que ela secasse totalmente, para que ela nem parecesse mais uma coisa que ela não é. Isso se passa muito conosco, porque nós temos uma natureza, nós somos alguém, só que muitas vezes diante de Deus e diante dos outros nós queremos mostrar algo que nós não somos. Nós queremos encobrir essa natureza que temos, mostrando folhas bonitas, mostrando aparências bonitas, mostrando a fantasia do crente, mas nós não somos nada disso. Não somos nada disso. E você quer saber aonde que eu vou dizer para você quem você é? Ou melhor, eu não sou ninguém para falar para você quem você é, né? Você deve estar se questionando bem isso agora. E eu vou me retificar. Você quer saber como você vai falar para você quem você é? Quer saber como você vai falar para você se você é essa figueira que secou, se você é essa figueira cheia de folha, ou se você realmente é uma figueira de frutos? Sabe aonde que nós identificamos quem nós somos? Nós identificamos quem nós somos como João se identificou quando o seu amado foi preso. Seu amado, que eu quero dizer aqui no contexto, quando Jesus, aquele com quem ele andava, aquele com quem ele aprendia, quando levaram Jesus preso, quando foram ali para prender Jesus, Pedro ele se mostrou quem era. De qual forma? Da mesma forma que eu e você revelamos a nossa natureza, através de uma reação. Quando nós temos uma ação, quando nós premeditamos fazer algo, quando nós preparamos algo, por exemplo, eu venho aqui e preparo a palavra, alguém prepara uma ministração, uma mensagem, algo assim, nós dizemos que isso vai ser uma ação premeditada. Eu tenho toda uma preparação para chegar ao ponto onde eu quero. Isso é fácil de organizar, é fácil de articular, é fácil de eu orientar até o final do contexto, até o final do assunto. Porém, tem uma coisa que a gente não consegue dominar em nós mesmos que revela muito quem nós somos, que é a nossa reação. Você já se pegou reagindo a alguma situação má? Já se pegou reagindo a alguma situação desconfortável para você? Ali revela muito bem quem nós somos. Eu duvido
Que você, ao ser ofendido, que você, ao ser ali questionado de uma forma brusca, que você, quando recebe uma má notícia ou algo muito desagradável, eu duvido que a tua primeira reação é olhar para aquele que te ofendeu, levantar a mão e dar um glória a Deus e abençoar a vida daquele que te fez o mal. Eu posso dizer com segurança que 99,9% das pessoas não conseguem fazer isso. Não conseguem reagir espiritualmente. E se tem alguém do teu lado, se tem alguém que você conhece que reage espiritualmente 24 horas por dia quando está perto de alguém, desconfie. Quem é como uma figueira ali cheia de folhas o tempo todo, que é muito bonito o tempo todo, que é só glória a Deus, aleluia e vitória, é muito espiritual, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desconfie. Desconfie porque isso não existe. Desconfie porque a palavra não me respalda a dizer isso. Ela diz que nós somos seres espirituais aqui nessa terra. Ela me diz que eu pertenço ao reino do céu, mas eu não sou ainda um anjo e eu não sou um espírito que paira aqui pela terra, que não tenho necessidades, vontades e falhas humanas. A palavra me diz que nós somos humanos, temos falhas, erros, defeitos como todo mundo, então logo temos reações que revelam a nossa natureza dia após dia, minuto após minuto. E isso acontece desde a época de Jesus. Vamos lá, eu quero dizer para vocês. João, no capítulo 18, verso 10, não precisa abrir, não precisa acompanhar, mas é bom que fique registrado para que eu não fale algo fora do que está na palavra. João capítulo 18, verso 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Jesus olha para ele e fala, devagar aí, Pedro. Devagar aí, você não precisa reagir dessa forma. Eu sei que você é assim, eu conheço você, eu sei que aí dentro tem alguém que não leva desaforo para casa, mas espera aí, eu que tenho que passar por isso. O cálice é meu, o problema é meu, sou eu que vou ter que morrer na cruz. Só que quando Pedro se deparou com aquela situação, ele não olhou ali com toda a santidade do mundo para o servo do sumo sacerdote, cruzou o braço e falou, abençoado meu amigo, que Jesus te ilumine aqui do nosso lado, que o Pai tenha misericórdia de ti. Não, não é assim que as coisas funcionam humanamente falando. Humanamente falando, nós temos vontade sim de puxar a espada e cortar a orelha de uns abençoados que cruzam o nosso dia. Humanamente falando, nós temos sim vontade de plantar a mão em alguém quando nos ofende. Ou só eu que tenho essa vontade? Quando estou dirigindo, levo uma fechada, uma buzinada, alguma coisa assim, eu confesso para você que a primeira palavra que passa na minha cabeça não é glória a Deus. Só que qual é a nossa diferença para aquele que reage dessa forma? Nós temos a mesma natureza. A diferença é que eu não vou reagir dessa forma, embora eu tenha esse ímpeto, essa vontade, e isso seja automático, mas nós como cristãos temos que ser a referência, temos que ser a diferença, e a nossa reação não pode ser explosiva no momento, a ponto de ofender alguém, a ponto de machucar alguém, a ponto de escandalizar que seja quem está próximo, quem está olhando, ou mesmo aquele que nos ofendeu. Ou vocês acham que era uma coisa de crente aquilo que, falando dessa forma, era uma coisa de crente o que Pedro fez ali. E Pedro ele andava do lado de Jesus, era amigo de Jesus, ele seguia tudo o que podia. Mas você acha que é um bom testemunho para um cristão puxar a espada e cortar a orelha do camarada? Eu acredito que não é o melhor dos testemunhos. Mas lá estava e aqui está o Senhor para nos ajudar, aqui está o Espírito Santo todos os dias para nos convencer e nos fazer lembrar daquilo que podemos, aquilo que não podemos, aquilo que nos edifica e aquilo que não nos edifica. Eu quero usar esse exemplo porque então quer dizer que nós não podemos reagir, nós não podemos ter os nossos maus momentos, as nossas reações negativas? Sim, podemos e devemos,
Só que há um lugar para isso. Podemos e devemos, mas há uma maneira de se fazer isso. Porque é necessário que coloquemos para fora aquilo que sentimos, é necessário que a gente derrame em algum lugar essa indignação. Tirando um pouquinho a espiritualidade de lado, a medicina nos ensina, nos mostra e nos orienta que quanto mais guardamos isso para nós e não colocamos isso para fora, é um dos maiores fatores geradores de câncer na nossa humanidade, é isso. São as suas frustrações, as suas indignações, as suas raivas, os seus rancores guardados dentro de você. Você tem que colocar isso para fora. Só que não é reagindo de pronto àquela situação que te ofendeu. Você tem um lugar e você tem alguém para fazer isso. E eu vou te dizer aonde. Eu vou te dizer como. Eu quero usar esse exemplo aqui de forma um pouquinho mais clara agora. Que, como eu digo, eu não fujo da palavra. E se eu uso algum exemplo fora da palavra, eu falo da minha vida. Eu não posso falar da vida de ninguém aqui. Eu não tenho autorização para isso e não é legal da minha parte. Então eu falo da minha, como exemplo. Primeiro eu me coloco como exemplo a ser seguido. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque o caminho que eu estou tentando trilhar é aquele onde eu acredito que vai me levar ao melhor lugar onde eu posso estar. E é ali onde eu quero trazer as pessoas que acreditam em mim comigo. Que é seguindo o caminho que a palavra me orienta. Então, nesse caminho, eu só tenho a servir como exemplo. Eu não estou aqui para convencer ninguém, dizer que um caminho é melhor que o outro, pois só existe um, é nesse que eu creio e é para esse que eu caminho. Então eu sirvo como exemplo para que aqueles que acreditam também possam vir atrás de mim, porque não é a minha função convencer ou dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado. O convencimento vem através do Espírito. Então me ocorreu uma situação essa semana muito curiosa, muito clara da parte do Senhor e o que me levou também a concluir aqui esta mensagem. Eu esperava uma resposta. Para que vocês entendam o contexto, eu esperava uma resposta há mais de 3 semanas em um determinado assunto e isso já estava me incomodando, isso já estava, sabe, me tirando um pouco da paz, assim, eu já estava a ponto de começar a murmurar por isso, sim, estava a ponto disso, um pouco porque eu sou um pouco ansioso, já não é bom da minha parte isso, eu tento controlar o máximo que eu posso, só que assim, 3 semanas para um assunto que eu esperava uma resposta em menos de uma semana, eu confesso que começou a me incomodar um pouco. Enfim, 3 semanas depois, 3 semanas e meia depois, eu tive uma resposta disso que eu esperava. Só que, irmãos, a resposta foi completamente o contrário do que eu esperava. A resposta foi assim, um balde de água fria na minha esperança a respeito desse assunto. Imediatamente, e eu não sei, aqueles que me conhecem sabem, eu não sei esconder as minhas emoções, as minhas reações, as minhas expressões falam muito mais do que as minhas palavras às vezes, e naturalmente, quando eu recebi aquela resposta, a minha expressão mudou, o desânimo bateu, como eu posso dizer, a dúvida entrou, só que eu de pronto, assim, para falar para vocês, eu não tive espaço e eu me controlei para não reagir humanamente com aquilo. Com a pessoa que me trouxe a resposta, para que eu também não fosse indelicado, mal educado e tudo, mas aquilo me frustrou de uma forma muito grande. Só que depois eu fui reclamar, sim, num lugar, para uma pessoa, aonde é o único lugar onde eu posso ter a esperança da reclamação e da resolução do meu problema. Vocês já vão entender. Tendo essa resposta, conversei com a pessoa que me trouxe essa resposta e o assunto encerrou, o balde de água fria foi jogado. O primeiro lugar que eu fui foi para o meu canto secreto, foi para o meu canto onde eu reclamo com aquele que escuta todos os meus choros, foi com aquele que eu me abro da maneira que eu sou.
Por que eu digo isso? Porque não pensem vocês que depois de receber essa resposta eu entrei, como diz Mateus 6,6, no meu quarto, fechei a porta, onde meu pai, que me vê em secreto, me recompensa no secreto. E ali eu estendi o meu tapetinho, eu dobrei o meu joelhinho e entrei na presença do Senhor, todo espiritual, falando: ó Senhor, meu Pai, aqui na sua presença. Como nós vemos em muitos lugares por aí. Como nós vemos muitas pessoas orando por aí. Vestem uma santidade, vestem uma imagem para tentar convencer Deus de que Deus tem que resolver o problema dele. Eu quero falar para vocês aqui que a maneira que eu entrei na presença do Senhor, a maneira que eu fui para o meu secreto, foi exatamente como eu sou. Foi exatamente com a minha natureza, que ao invés de reagir na frente da pessoa que não trouxe aquilo que eu esperava, eu fui reagir com o meu Pai que está lá no céu e me vê em secreto da maneira que eu sou. A gente briga sim, a gente reclama sim, a gente fala um pouco mais alto sim, se precisar questionar, se precisar bater o pé, se precisar chorar, é ali o nosso lugar, no nosso secreto, onde o meu Pai me vê em secreto. Ou por acaso você que tem o seu pai próximo, seu pai terreno, quero dizer. Se você mora com eles, você pede licença para entrar em casa, para abrir a geladeira, você muda a voz para falar com ele. Você que mora distante do seu pai, quando você vai visitar, você chega na casa dele, você tem que tirar o sapato, você muda a voz para falar com ele, você tem que bater na porta, pedir licença para entrar, ou ele é teu pai e você tem intimidade com ele? Você fala respeitosamente, é claro, não me entendam mal, mas você fala de uma maneira mais leve, mais solta, de uma maneira que ele te entenda, que você se faça entender também? Ou teu pai é um ser superior que você não pode chegar perto, não pode tocar? Com Deus não é diferente. Ele é Rei, Senhor, Juiz, Justo, mas a palavra diz que Ele é nosso Pai. Sendo nosso Pai, eu tenho sim toda a liberdade de entrar na presença dEle, falar com Ele, questionar e chorar e reclamar com Ele, na presença dEle. Não é na orelha dos outros que não pode resolver o teu problema. É com Ele, porque é Ele quem te suporta, quem te sustenta, quem te orienta, é Ele quem te justifica. E dessa forma, eu entrei na presença dEle, brabo, indignado, frustrado. E, irmãos, nós temos uma natureza. Quando nós estamos dessa forma, é difícil com que a gente busque, não sei aonde, a nossa espiritualidade para entrar na presença do Senhor e falar: ó Senhor, meu Pai, misericórdia tenha do teu filho, mas eu acabei de ser ofendido por alguém. Não é assim que a coisa acontece. Você sabe muito bem que não é assim. A tua reação vai dizer que não é assim. E às vezes a gente precisa entrar na presença do Senhor, sim, como nós somos. Às vezes se tiver que falar mais alto, se tiver que bater, se tiver que esbravejar, Ele vai receber. Mas faça-o como você é. Seja você mesmo na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te trazer a resposta que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrei nesse questionamento, eu entrei com uma pergunta ao Senhor e não se passaram 2 horas. Não se passaram 2 horas. Inexplicavelmente, eu tive a mesma pessoa, no mesmo ambiente, mas me trazendo uma resposta totalmente diferente daquilo que eu precisava, daquilo que eu esperava receber, uma resposta que superava todas as expectativas que eu tinha e de algo que já tinha sido falado para mim lá atrás, de algo que já tinha sido falado para mim em outro momento. E com as circunstâncias, com o passar dos dias, talvez os questionamentos entraram, eu até esqueci daquilo que tinha sido prometido, mas se Deus falou, se Deus determinou, a resposta está ali. E não pense você que é uma resposta humana diferente, que é uma perspectiva
que não corresponde à tua, que são as circunstâncias do dia a dia que vão fazer com que a palavra de Deus mude. Aquilo que Ele determinou sobre você está determinado. Aquilo que Ele falou sobre você é o que vai acontecer. Só que não deixe as circunstâncias do dia a dia até com que aquilo se cumpra, não deixe com que essas circunstâncias venham te colocar dúvida de saber quem você é. Se Ele já falou, assuma o teu lugar, o teu papel, coloque-se, como eu falei na semana passada, coloque-se no seu lugar, mas saiba, primeiramente, quem você é e o lugar que você ocupa. Seja quem você é na presença dEle. E no coletivo, aonde mais você estiver, Ele vai te recompensar. Entre no teu secreto, fale com o Senhor, chore na presença dEle, reclame na presença dEle, que Ele que te vê em secreto te recompensará no coletivo, onde estiverem 2 ou mais reunidos. Eu quero somente usar mais 2 exemplos aqui para vocês entenderem que nós temos uma natureza, nós somos quem somos e devemos ser de verdade na presença de Deus, porque se não formos, não vamos enganar Ele. Mesmo que tentamos usar algumas vestes de figueira, mesmo que tentemos ter algumas folhas bonitas para chamar a atenção de alguém, o Senhor nós não enganamos. O Senhor não tem como você chegar na presença dEle falando bonito, falando mais alto, cantando alguma coisa que chame a atenção, só para tentar convencer a Deus de resolver o teu problema. Isso não vai se passar, isso não vai acontecer, porque Ele determinou quem você é, Ele sabe quem você é, não importa o que você faça. Descubra quem você é primeiro, pergunte para Ele, preste atenção nas tuas reações quando você é colocado à prova e você vai saber quem você é. Se a tua natureza é má, peça a Ele, peça ao Espírito Santo que te convença, que te ajude a mudar isso, ou ao menos a refrear essas reações. Mas ao Senhor, a Jesus, nós não enganamos. Quer que eu te diga como e por quê? Mateus capítulo 26, vamos avançar um pouquinho aqui, eu quero usar um exemplo muito claro disso. Que tinha uma natureza, tinha algo no coração, quando colocado à prova, não suportou, não resistiu, pisou na bola. E era um dos que andavam com ele. Mateus 26, no verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Até aqui. Quem era Judas Iscariotes? Era um camarada escolhido por Jesus, era um camarada que andava com os 12, era aquele que via as maravilhas acontecerem, era aquele que estava no meio ali tendo a oportunidade de aprender, de mudar, de trocar o rumo da sua natureza. Só que foi aquele que procurou uma oportunidade. Quando ele achou a oportunidade de se dar bem, a natureza dele veio à tona, falou mais alto e pronto, ele não estava nem aí com mais ninguém. Quantos aqui se identificam? Quantos aqui se esforçam para estar no caminho do Senhor? Quantos aqui se esforçam para estar ali fazendo o melhor que podem? Mas quando vê, pisou na bola. Quando vê, se deixou levar. Quando vê, já mandou alguém para algum lugar que não é muito bonito. Quando vê, já foi agressivo. Quando vê, já xingou, já brigou, já bateu. Ou quando vê, já se vendeu. Ou quando se deu conta, a natureza já tomou conta, já tomou a iniciativa aqui da reação e já respondeu aquilo que não devia, já se corrompeu. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. Judas estava do lado de Jesus, sentava na mesa com Jesus, comia, conversava, aprendia. Mas a sua natureza não mudou. A sua natureza continuou a mesma. Na primeira oportunidade, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Na primeira oportunidade, a natureza dele falou: ei, você pode se dar bem, dane-se os outros. Não é esse cara que estão procurando, é em cima dele que você pode levar vantagem. Não é aqui que você tem a oportunidade de fazer
um desvio nisso que você faz e ganhar um pouquinho a mais, vai lá, dane-se, a tua empresa tem dinheiro, teu patrão tem dinheiro, vai, leva. Desse mundo a gente não leva nada, tem que aproveitar o hoje, faça. Não é a tua natureza gritando para você tomar uma atitude como essa? Não é a tua natureza gritando para que você leve uma vantagem onde você não deveria? Não é a tua natureza falando mais alto para você pisar em cima de alguém para você conseguir uma posição melhor? Se não é a tua natureza, eu não sei quem é. Deve ser o próprio inimigo gritando na tua orelha ou qualquer coisa assim. Mas a tua natureza está dando espaço para isso. Se você não cuidar, se você não souber quem você é, não se colocar no seu lugar, você abre espaço e deixa com que a tua natureza fale. Porque o inimigo, ele sabe o teu ponto fraco, ele conhece a tua natureza e ele tem uma característica que, com perdão da expressão, mas é admirável nele. Ele não desiste nunca. Ele vai bater no teu ponto fraco até que você se deixe vencer e a tua natureza tome o lugar e venda os outros. Ou se venda, ou se corrompa. E dessa forma vamos nos afastando dos caminhos do Senhor. Dessa forma, vamos ficando mais longe do propósito. Outro exemplo que eu quero usar com vocês aqui está no mesmo livro de Mateus 26, mas um pouquinho mais para frente, no verso 33. Nós vestimos as folhas da figueira, nós vestimos uma fantasia, uma carapuça de crente, nós batemos no peito para falar que somos isso, somos aquilo, que fazemos e acontecemos. Nós vimos lá no livro de João, que os outros não nos trazem tantos detalhes assim, mas João nos disse exatamente que aquele que reagiu daquela forma foi Pedro, não? Aquele que tirou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote foi o Pedro, com a sua natureza, com o seu ímpeto, com a sua valentia, com a sua bravura. Pisou na bola, tirou a espada, numa reação, cortou a orelha do sumo sacerdote e o próprio Jesus falou para ele, não é assim, deixa que isso é comigo. Só que, se nós voltarmos aqui, Mateus 26, 33 a 34, perdão, Mateus 26, 34 e 35. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei, Senhor. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então quer dizer, Pedro, ele tinha a sua natureza, ele tinha ali as suas características fortes, mas ele estava do lado de Jesus e ele batia no peito para falar que ele era o cara que ia andar com Jesus, que se fosse necessário ele morria, que nunca que Jesus ia ser uma pedra de tropeço para ele. Só que vejam aqui no verso 34, não adianta eu chegar perto de Jesus, eu mudar a voz, eu simplesmente me ajoelhar por me ajoelhar, ou eu querer fazer cena na frente dos outros e falar, Senhor Jesus, aqui na tua presença, agora o Senhor conhece o teu servo. Realmente, Ele conhece. Não é a tua encenação, não é o teu teatro que vai convencer Jesus. Ele conhece. No verso 34, ele falou para Pedro, que andava do lado dele, que ele conhecia. Ele falou, olha, de verdade eu digo para você, você não faz ideia do que você está falando, mas aqui, ó, antes que o galo cante, você vai me negar, você vai falar que você não me conhece. Como assim você fala que vai morrer por mim? Se liga, presta atenção. Quem sou eu para dizer hoje que se baterem na minha porta aqui, se a perseguição chegar até nós e baterem na minha porta, eu vou bater no peito e dizer, não, por Jesus eu morro, estou aqui. Eu não sei da minha reação. A minha vontade é fazer isso. Porque eu quero ser fiel ao que eu prego até o fim. Mas e a minha reação? É mesmo essa? Aquele que conhece o fim desde o princípio não sou eu, não é você, não é ninguém, a não ser o Senhor Jesus. A não ser o Senhor dos Senhores,
que há de vir e de julgar o seu povo. Ele sabe do meu coração. Ele sabia do coração de Pedro quando falou: Senhor, eu não vou te negar, eu vou morrer com o Senhor. E o que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou: cara, vai devagar aí. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Calma lá, não seja tão autoconfiante assim. Você, na tua visão, você é esse cara autoconfiante. Mas eu olhando para você, conhecendo você lá no teu íntimo, eu sei que você não é assim. Então, entra na presença do Senhor sendo quem você é. Entra na presença do Senhor falando a verdade com Ele. Não queira fazer cena, não queira fazer teatro. Chega na presença dele e se derrama da maneira que você é. Sim, Jesus, eu sou falho. Sim, eu não tenho força para ir sozinho. Eu não consigo enfrentar isso aqui sozinho. Vem comigo, vamos caminhar comigo. Não se vista de algo que você não é. Não seja como a figueira que só aparenta ter fruto, chega ali e não tem nada. Seja como Pedro, mas seja sincero. Pedro, ele tinha aquela natureza, mas ele ainda, Jesus, veja lá, eu vou com você até o fim. E não, ele negou Jesus. Por 3 vezes ele foi questionado, por 3 vezes perguntaram a ele se era ele que andava com aquele Jesus que estava sendo preso. Por 3 vezes falaram para ele, afirmaram para ele que viram ele andando com Jesus e ele negou. Pela 3ª vez o que aconteceu? O galo cantou. Quando o galo cantou, ele caiu em si. Quando o galo cantou, ele voltou para dentro de si, ele lembrou das palavras de Jesus e ele falou: caramba, eu realmente neguei. Aquilo que ele falou de mim estava certo. Aquilo que ele disse a respeito de mim estava certo. E o que eu disse a respeito de mim para ele, eu estava enganado. Realmente eu neguei 3 vezes, eu pisei na bola, o galo cantou e a palavra se cumpriu. Deus já determinou algo sobre você. Ele já falou algo para você. Assim como ele já falou algo para mim. Para mim tem algo que eu reluto ainda de olhar para frente e falar: Deus, isso daqui é impossível. Eu reluto às vezes de crer. Só que eu não posso dizer que eu não acredito, porque senão eu não tenho fé naquilo que eu prego. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu olho para aquilo que ele me prometeu, quando eu olho para as palavras que eu tenho ali sobre a minha vida, hoje, na minha realidade, hoje isso é impossível de acontecer. Só que não sou eu que vou fazer e é ele que já falou que vai fazer. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. A minha parte é: tropecei amanhã, eu vi que está mais longe ainda do sonho acontecer. Deus, está na tua mão, eu estou fazendo a minha parte hoje, amanhã, depois, a hora que o Senhor fizer cumprir, está feito. Mas eu acredito naquilo que o Senhor colocou na minha frente. Porque aquilo que o Senhor falou a respeito de mim, eu acredito que eu sou. Se hoje eu não enxergo isso, é porque a minha natureza é falha, mas eu estou aqui diante de ti, Deus, sendo sincero. Eu tenho dificuldade em crer nisso aqui, mas eu acredito porque foi o Senhor que falou, porque pela minha mão eu não tenho força para fazer. Pela minha palavra eu não tenho força de vir aqui pregar, mas é o Senhor que vem aqui e coloca a palavra. Pela minha palavra eu não tenho força de convencer ninguém, mas é o teu Espírito Santo que vem aqui e convence aqueles que precisam. Seja humilde em entrar na presença do Senhor, se for preciso olhar para cima e falar: Deus, eu não acredito. Coloca em mim o teu Espírito e me faz crer. Mas seja sincero. Seja você na presença do Senhor. Não seja a figueira cheia de folha, que na hora que Deus chegar para você e te questionar, você não tem nada para apresentar para Ele. Coloque-se no seu quarto, como Mateus 6,6. Em secreto, ore ao teu Pai que te vê em secreto e Ele te recompensará. Cumprindo isso, colocando-se você na presença dEle, no secreto, como você é, no coletivo Ele vai te recompensar. Aí Ele vai chegar em Mateus 18, onde lemos que a hora que tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai se manifestar através da tua vida. Para eu finalizar, Mateus 26.
verso 75. Era o que eu falava a respeito de Pedro quando negou a Jesus. Quando o galo cantou e ele se deu conta, e ali ele saiu e chorou amargamente. Quando ele se deu conta de que aquela palavra era o que o Senhor tinha falado para ele, quando nós nos damos conta de que pisamos na bola, quando nós nos damos conta de que aquilo que nós esperávamos fazer para Deus, nós não fomos capazes o suficiente, aí é onde vem o Espírito Santo e nos convence que precisamos realmente voltar os olhos para aquele que nos prometeu. Aí é onde nos arrependemos de não termos sido sinceros para Deus. E aí é onde a vergonha bate, porque nós tentamos convencer a Deus de que nós somos melhores do que o que Ele falou que nós somos. E eu quero dizer para vocês, você não precisa convencer a Deus de nada. Foi Ele que te criou, Ele sabe de onde você saiu e para onde você vai terminar. Ele já sabe, Ele já escreveu isso. Não tente você dizer para Ele o contrário. Antes de perder tempo tentar convencendo Ele, entra no teu quarto, no teu secreto, coloca-se como você está diante dEle. E é ali aonde Ele vai poder te honrar depois, no coletivo. Em nome de Jesus, eu quero que essa palavra fique no teu coração. Eu quero que você possa refletir a respeito disso. Quero que você possa medir as tuas reações para saber quem você realmente é para você e para o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que você possa ter o Espírito Santo com você, te ajudando, te orientando neste momento, para que você encontre quem você é na presença do Senhor. Nos encontrarmos quem nós somos diante do espelho é uma coisa. Entendermos verdadeiramente quem nós somos a partir do olhar do Senhor é diferente. E Ele espera que nós sejamos aquilo que Ele disse que nós somos. A partir do momento onde nós queremos estabelecer a nossa identidade e fazer diferente daquilo com que Ele já nos determinou, do lugar que Ele nos colocou, aí nós começamos a desagradar o coração de Deus. Em nome de Jesus, eu peço que nesta tarde, nesta noite ou qualquer horário ainda que você esteja vendo essa mensagem, que você esteja sendo acompanhado agora pelo Espírito Santo, esteja sendo orientado pelo Espírito Santo. Que esta palavra agora venha criar raízes no seu coração, para que esta semente venha brotar e venha germinar, venha dar frutos. Em nome de Jesus, eu oro para que você possa ser verdadeiramente quem você é na presença do Senhor. Eu oro para que caia por terra agora toda a tentativa do inimigo de criar na sua cabeça uma fantasia, uma ilusão ou uma manipulação da sua identidade. Não duvide daquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo convença agora o teu coração, para que você saiba quem você é, para que o Senhor determine no teu coração aquilo para que você foi chamado para fazer. Em nome de Jesus, eu anulo agora toda a força do inimigo, toda a tentativa de Satanás sobre a tua vida, para dizer que você não é nada, que você não é ninguém, ou para tentar se colocar superior ainda àqueles que você tem que caminhar à volta. Em nome de Jesus, não seja como a figueira sem frutos, que só tem folhas, que só tem aparência de alguém que deveria ser. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu secreto agora seja descoberto pelo Senhor, para que aquele quarto secreto agora, para que aquele lugar onde você busca a presença do Senhor, para que ali seja verdadeiramente usado para você se derramar quem você verdadeiramente é. Em nome de Jesus, eu não aceito agora na vida dos irmãos que estão me acompanhando, eu não aceito que o inimigo venha lançar agora ideias contrárias, eu não aceito agora que ele venha lançar palavras de dúvida, eu não aceito que ele venha lançar questionamentos. Em nome de Jesus, que o teu coração agora seja curado, que a tua identidade seja restaurada e renovada pela força do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor agora venha falar ao teu coração e venha estabelecer uma identidade que Ele colocou para você.
Em nome de Jesus, eu anulo agora toda a tentativa de Satanás de criar uma identidade que não é sua, de criar uma dúvida. Em nome de Jesus, eu anulo agora toda a força do inimigo que venha plantar dúvida em seu coração. Porque aquilo que não te traz paz, aquilo que te traz dúvida, não procede do Senhor. Eu oro agora para que o Espírito Santo venha plantar a verdade em seu coração, em nome de Jesus. Eu oro agora para que a paz esteja com todos. Eu oro para que a paz entre na tua casa, entre no teu quarto, no teu secreto. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus.